Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um encontro para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a nossa leitura de página. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico Xavier. O benfeitor Emmanuel, trazendo considerações sobre o versículo 46 do capítulo 22, que está no Evangelho de Lucas. O título da nossa página é Por que dormis? E Jesus disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsêmani, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal, em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Desejamos, Jesus, que pelo menos nesta tarde estejamos despertos para recebermos as tuas lições, que estejamos de mente e corações abertos para assimilarmos os teus ensinamentos, que estejamos não apenas despertos, mas confiantes de que todos os momentos de dores passarão, que todas as lágrimas secarão, que todos os equívocos serão corrigidos, que todos nós
mais cedo ou mais tarde, chegaremos como cumpridores de nossos deveres cristãos, renovados pelo amor, pelo perdão, pela fraternidade, pelas virtudes todas edificantes. Estaremos despertos para seguirmos a caminhada, afastando as pedras desse caminho, nos livrando dos espinhos que ferem, agradecidos a Deus por todas as dificuldades, porque a partir delas nós nos tornamos mais atentos, mais despertos para nos renovarmos, nos transformarmos e seguirmos em direção da luz. Que dos nossos corações, Jesus, por menor que seja ainda a nossa luz, aproveita, pede aos teus mensageiros que leve de nós o nosso melhor para os corações sofridos, os corações enlutados. Que sejamos instrumentos de harmonia, de paz, por maiores que sejam ainda as nossas falhas, mas que quando encontramos contigo nessas oportunidades de estudo em torno do teu evangelho, a nossa sensibilidade se acende e que nós possamos irradiar o nosso melhor. Agradecidos estamos por esse momento de encontro, de reflexão, de aprendizado. Obrigado, Jesus, obrigado, Deus, nosso Pai. Obrigado, amigos espirituais que nos auxiliam. Que assim seja. Vamos dar sequência, queridos, ao nosso capítulo 13. Estamos entrando hoje nas instruções dos Espíritos. A mensagem de hoje, que está no item 9, ela vem assinada pela irmã Rosália. Traz a continuidade das reflexões que nós estamos fazendo desde o início deste capítulo, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazendo apenas uma pequena revisão, o item 1, que chama bem a atenção, está na passagem registrada por Mateus, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, é somente para a gente reavivar a nossa memória, quando a recomendação de Jesus para que não pratiquemos as boas obras diante dos homens, para que a gente evite, né, para a gente não chamar atenção, para não ostentar, porque é assim, quando a gente fizer essa boa ação, para não trombetear, como ele diz aqui, para que fique em segredo, porque Deus, nosso Pai, sabe
tudo o que se passa no nosso íntimo, sabe? Tudo o que nós fazemos e também o que nós somos capazes de fazer. A base também para as nossas reflexões é que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15, quando também há a recomendação para quando dermos um jantar, não convidar os amigos, os irmãos, os parentes, né, os vizinhos que podem convidar-nos de volta naquele aspecto da obrigação social, mas para pensarmos nos pobres, nos estropiados, e que nós vimos bem isso quinta-feira, que é também estender a nossa compaixão, a nossa misericórdia aos necessitados. E o item 9, hoje, nós vamos fazer a leitura, porque até na semana passada nós já refletimos, já houve muita assim, dedicação, a atenção para o aspecto, né, de não ostentarmos, de não tornar público todos os nossos atos, de não dar evidência, né, à caridade que praticamos. Conversamos também que nós podemos ser úteis nas mínimas coisas, que não são os altos valores, mas as pequenas ajudas são fundamentais, os pequenos gestos significam caridade também, quando nós passamos pelo item que trata do óbolo da viúva. Vimos também que para fazer o bem não precisa esperar o pedido de alguém, que nós possamos usar a nossa sensibilidade para buscar. Foi quando nós refletimos o item que fala dos infortúnios ocultos. E, por último, né, na quinta-feira passada, que falamos da desigualdade social, da solidariedade, da bondade, da sensibilidade, no item convidar os pobres e os estropiados e dar sem esperar retribuição, sem esperar agradecimento, sem esperar elogios. Então, vamos fazer a leitura do item 9 hoje e ver o que a irmã Rosália tem para nos falar. Essa mensagem foi dada em Paris em 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião e toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Esses dois preceitos que ela fala. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Se fossem observados, todo mundo seria feliz. Mas não mais aí ódios, nem ressentimento. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Então, se fosse feito ao outro o que quereríamos que nos fizesse, nós iríamos dividir um pouco mais. Não que todos fossem ser igualmente
ter igualmente as mesmas condições, as mesmas coisas, mas haveria um pouco mais de doação, um pouco mais de equilíbrio, na medida de que eu estaria pensando, propiciando ao semelhante algo que eu teria, até às vezes, em excesso. E ela chama a atenção: ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Então, nos chama também a atenção para a vida espiritual, esse olhar na vida futura, na vida real, porque nós somos seres espirituais numa experiência material, mas a verdadeira morada nossa é a morada espiritual. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem, na minha última existência, me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmo, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, aquele que não tem nada, não é desgraçado no sentido pejorativo, mas no sentido de estar desprovido, estareis, talvez, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Traz bem presente para nós a reencarnação, a pluralidade das existências. Hoje, aquele que está me estirando a mão como um pedinte pode ser, sim, um ser vinculado à minha existência anterior, em épocas mais remotas. Nós não sabemos. O importante, então, teve um recado aí que o Marco Celeno não está ouvindo. Nos demais estão me ouvindo? Sim? É. Então, não sei. Vou dar continuidade. Então, eu dizia que ela destaca bem o aspecto da pluralidade das existências. Se assim for, ou seja, ela dá continuidade. Se assim for, que nós estivéssemos afastando naquele momento que rejeitamos a presença daquele que nos estende a mão e que nós chamamos de desgraçado, porque é desprovido de bens materiais, que está ali com aquela aparência, necessitado, e nós repelimos, e quando nós descobrirmos, se assim for, que foi um pai, que foi alguém ligado, vínculos afetivos nossos, se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos, o mundo real. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer. Ao longo do nosso estudo, nós vamos
nos debruçar bem nesse aspecto da caridade moral e por que que ela é mais difícil de ser exercida. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo interior, inferior, onde vos achais por agora encarnados. Então, também a irmã Rosália destaca a nossa condição espiritual, destaca a condição do nosso mundo, planeta Terra, nossa morada atual, que é essa morada de provas e de expiações, de resgates, de correção dos equívocos cometidos por nós ao longo de nossas existências. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. E é muito difícil, porque nós ainda reagimos em vez de agirmos. E isso eu me coloco, falo nós, porque eu estou incluída, mesmo aprendendo, mesmo estudando, mesmo sabendo intelectualmente que a riqueza, a grandeza espiritual seria de calar em alguns momentos, mas lamentavelmente para o nosso próprio prejuízo, nós respondemos de uma forma impulsiva e reativa ainda. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real. Então, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Mas ainda damos atenção, ainda nos sentimos ofendidos, ainda nos sentimos desrespeitados, ainda nos sentimos ameaçados e revidamos. Essa caridade, no entanto, não deve obstar à outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro. Ela repete essa recomendação. E no sentido de um pobre, pode não ser o pobre de bens materiais, de carências materiais, mas pode ser um pobre de carências emocionais, de carências espirituais. Encontrei aqui um dos pobres da terra a quem, por felicidade, eu puder auxiliar algumas vezes e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Isso é muito importante, essa cadeia de dependência. Lembrai-vos de que Jesus diz que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem e orai.
É muito rica essa mensagem. Inicialmente, a irmã Rosália ela já destaca a importância do amor. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. E é tão rápido quando a gente reage, porque se o outro não está fazendo o que gostaríamos que fosse feito para nós, nós também revidamos quase que da mesma forma. Não era isso que eu queria para mim, mas eu revido, porque eu não estava recebendo daquela forma que eu gostaria. Mas, quando ela chama a atenção, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles, ela também está nos dizendo que amor e caridade devem andar lado a lado, no mesmo ritmo, ombreados, lado a lado mesmo, o olhar voltado na mesma direção. Porque só conseguimos ser caridosos quando amarmos, quando soubermos amar. Esse saber amar sem posse, sem domínio, sem manipulação. O amor incondicional, aberto para o que o outro é, da forma que o outro é. E, ao mesmo tempo, se amamos, conseguimos ser caridosos. E amamos, né? É quase assim, só vamos ser caridosos se amarmos, mas amamos, nos tornamos caridosos. É muito interligado, é a caridade real, que a caridade é despertada a partir do amor a Deus, dessa consciência de que somos seus filhos. E quando essa consciência se desperta, lembra a página, porque dormis, e ele vai falando, né, ali, Emmanuel, no comentário, está interligado aqui também com o nosso estudo, quando nós abrimos a nossa consciência e adquirimos a certeza da filiação divina, concluímos o quê? Somos todos irmãos. E nesse encadeamento vem a consciência do amor ao próximo. Então, tem o amor a Deus, tem o amor ao próximo, como a mim mesma. Então, preciso também me amar para saber amar ao próximo. Aí, dessa forma, nós superamos a fase do dar esmolas, de dar daquilo que nos sobra, de sair da indiferença. Quantas vezes nós passamos sem querer ver o sofrimento daquele outro? Saímos da indiferença e passamos a prestar atenção às reais dores do nosso próximo. A mensagem de ontem no grupo nosso, Alegria de Florescer, foi postada pelo Marcos, uma das postagens, né? Falava que o certo é o amor e a caridade. Já ontem, os estudos tão interligados, tão conectados, os nossos amigos espirituais tão voltados para o nosso aprendizado, que tudo se interliga durante a semana de estudo. Então, ele já dizia isso, que o certo é o amor e a caridade, é um trechinho que ele fala, que o certo é viver em prol da felicidade do semelhante. E aí a gente lembra, bom, caridade, amor e felicidade. Como que entendemos felicidade?
Felicidade, quando nós falamos de felicidade mesmo, é uma sensação de satisfação, de plenitude, de equilíbrio, tanto físico como psíquico, né? O espiritual, essa estabilidade. Ela não é algo que eu só vou alcançar lá no fim do meu caminho, eu posso ir aos pouquinhos, sendo feliz, mas eu preciso estar atendendo às minhas necessidades básicas, eu preciso estar alimentada fisicamente, eu preciso estar repousando, eu preciso de um teto que me abrigue, eu preciso de vestimentas adequadas, se tiver frio, eu preciso me agasalhar. Então, é esse equilíbrio. E como alcançar a felicidade sem o atendimento dessas necessidades básicas? Materiais, sim, mas também das nossas carências espirituais, sem afeto, sem respeito, sofrendo humilhações, agressões, julgamentos. Nós falamos muito disso quinta-feira, como ainda julgamos aqueles que estão sem teto nas ruas. Muitos de nós falamos que, se você oferecer um trabalho, ele não quer, prefere ficar ali pedindo, né? Nós ressaltamos isso quinta-feira. Então, pode ser, sim, a fome física, mas pode ser a falta de afeto, a falta de respeito. Por isso, irmã Rosália, ela nos fala da caridade material, sim, ela chama a atenção, ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes, aqueles que estão sem o alimento, sem a vestimenta, sem o teto, o melhor que puderdes. Ela chama a atenção porque é importante atender à fome física, minimizar a carência material, moradia, medicamento, a luz, a água potável. E as carências, né, essas carências pela desigualdade social, pela exploração da pobreza. O que podemos fazer? Qualquer ação que, mesmo aparentemente pequena, aparentemente sem valor, mas que ela seja útil, no mínimo que for, mínimo que seja. Vamos lembrar do óbolo da viúva. Ela dá aquela moedinha que era até tão necessária a ela, era do que faltava até para suprir as próprias necessidades dela. Mas ela doa. E, às vezes, é uma coisa simples, não é só material. Você carregar uma bolsa pesada para alguém, você vê que a pessoa está ali. Não, mas aí a gente julga, diz, não, eu só carrego o que eu posso carregar. Então, está carregando além do que pode, é como, deixa para lá. Se a gente não pode visitar alguém no hospital ou na casa que a pessoa esteja, dê um telefonema, às vezes não pode ir. Não pode ir. Nesse momento, a gente está, inclusive, sem poder. Mas um telefonema, se não for para a própria pessoa que esteja ali, enferma, adoentada, que seja para um parente, alguém que transmita um recado, leve uma palavra consoladora, leve uma palavra de esperança. Parece pouco, mas principalmente nesse momento de tantas dores, é muito importante. Você pode se oferecer para pequenos trabalhos sem esperar. Raquel,
Raquel, Diga, deixa eu te diga. interromper um minutinho, porque você está falando uma coisa extremamente importante. Eu vou contar Sim, uma coisa que aconteceu comigo, que é extremamente relativa ao que você está explicando. Eu tenho um apego muito grande por Santa Terezinha, porque a minha mãe me ensinou, sabe? Depois eu conto para vocês a história, é muito forte. Um dia eu entrei na igreja aqui, a igreja que eu gosto muito aqui do lado da minha casa, e fui fazer uma oração para Santa Terezinha. Eu sempre vou lá com o Luí, passear, tomar um café na pracinha e tudo. E um senhor virou para mim e falou assim: Madame, vem aqui, é normal eles falarem isso. Eu falei: o senhor está precisando de ajuda? Ele falou: por gentileza, você pode me ajudar a estender a toalha aqui da mesa, da mesa, né, tipo assim, do padre? Eu falei: com certeza. Ele falou: qual que é o seu nome? Eu falei: Camila. Raquel, mas esse senhor conversou tanto comigo, mas tanto comigo, mas tanto comigo. Ele falou assim que ele gostava muito do meu nome, porque ele tinha lido o meu nome num livro, um romance francês, e parecia que ele precisava de alguém para conversar naquele momento. Eu senti que era a palavra, né, que ele não precisava da ajuda simplesmente para estender a toalha na mesa da igreja, que ele precisava de uma palavra consoladora. E ele falou assim: olha, se eu precisar da sua ajuda aqui, você tem disponibilidade? Eu falei: com certeza, pode me chamar, eu tenho um filhinho pequenino. Ele falou: não, provavelmente eu vou precisar para poder organizar as coisas aqui da paróquia. Eu falei: pode. Ele me passa o telefone, aí ele já me mandou o nome do livro, aí ele já me agradeceu. Aí ele já conectou, já falou que ia me colocar em contato com outras pessoas, porque eu falei que eu sabia bordar e que essa parte a igreja precisava e tudo mais. Então, eu acho que é isso aí que você está falando, entendeu? Um pequeno gesto, né, que a gente não capta na hora, mas depois eu entendi que era aquilo, ele precisava de alguém para conversar, né, naquele isso. momento. Então, tá, era só isso, tá? Desculpa eu ter te interrompido aí. Não trouxe uma contribuição. Quantas vezes nós chegamos num supermercado acelerados, chega no caixa, não dá um bom dia, não olha na pessoa, a pessoa está lá com um crachá, a pessoa tem um nome, e nós nem olhamos, nós nem damos um bom dia, nós saímos, pagamos, não olhamos no olho daquela pessoa, não troca uma palavra, é aqui, passa ali os produtos, passa, entrega o cartão, pega tudo, vai embora. Assim, no automatismo. Às vezes, um vizinho que tem criança, que precisa fazer alguma coisa naquele momento, se ofereça para ajudar com as crianças. Chegar na casa de um amigo, encontra a pia com louça, não precisa que alguém peça, vai lá, enquanto a gente conversa, eu vou te ajudando aqui a lavar isso aqui. Qualquer coisa que alivie a tarefa do outro, que contribua para a harmonia, para o equilíbrio das relações sociais, mas das relações afetivas. São gestos que vão fortalecendo o afeto, construindo. Além do que, é necessário refletir na nossa responsabilidade individual, naquilo que eu sei fazer e não passo adiante, naquilo que eu abracei como atividade profissional e não correspondo, além do que eu ganho financeiramente, do meu salário, além das horas que o contrato de trabalho me exige. Parece que eu sou profissional de X hora a Y hora para ganhar aquela quantia. Saiu dali, eu não sou mais. Por exemplo, é falta de caridade um médico que se recuse a um atendimento porque ele está no seu horário de lazer? Não precisam responder, é para cada um pensar. Um professor que recusa um aluno porque ele é muito levado, é falta de caridade?
mesmo recebendo uma proposta, olha, eu vou te pagar, mas meu filho é muito levado. Ah, seu filho, Deus me livre. Não, não dou aula para ele, não. Ele é muito levado. Não aceito. Então, mesmo que não seja profissionalmente, você pode levar um esclarecimento para alguém, ensinar alguém a ler. Eu conheço, tenho uma relação de amizade com uma pessoa que contratou uma pessoa para ajudá-la com os trabalhos de casa e depois que contratou, descobriu que a pessoa não sabia ler. E ela, generosamente, ela disponibilizou não apenas um horário para que a pessoa parasse as atividades domésticas para estudar e pagou uma professora particular para alfabetizar essa pessoa. Então, são gestos que você pode socorrer, quer dizer, deu luz, deu esclarecimento àquela criatura que estava adulta, ainda sem acesso à leitura, como um cego, né? Fazia as coisas no automatismo. O ônibus, ela decorava a cor e decorava ali o número. Mas, fora disso, tinha que depender das pessoas. Ler para mim, perguntar, chegar num supermercado, ver um produto, ver qual que é a promoção. A pessoa trouxe luz para aquela criatura, né? E esquecemos o tempo inteiro, muitas das vezes, o quanto dependemos uns dos outros. Mas talvez mais importante é o quanto cada pequeno gesto em direção ao outro, ao próximo, é o que verdadeiramente tem valor para a nossa alma. A alma encarnada aqui, mas para a construção do nosso espírito imortal, para elevar a nossa condição moral. E são tantos os exemplos quando nós buscamos de caridade material, de caridade moral. É uma infinidade. Nós temos Francisco de Assis, Clara de Assis, Madre Teresa de Calcutá, nós temos Chico Xavier, nós temos Bezerra de Menezes, são muitos, não dá para ficar citando todos agora, mas o que existe de comum entre esses espíritos citados e tantos outros benfeitores? Cada um de vocês pode até apontar o que há de comum entre eles. Ah, de repente, para mim é isso, para mim é outra coisa. Mas, para mim, logo me lembrou uma citação de um filósofo prussiano, Kant. Ele diz: não somos ricos pelo que temos, não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. É bom lembrar sempre disso. E lembrar, principalmente, o quanto somos dependentes uns dos outros. A irmã Rosália diz isso aqui, quando ela diz que chega no plano espiritual, que ela encontrou alguém que ela teve a felicidade de auxiliar algumas vezes, mas que agora, quando ela diz, e ao qual, a meu turno, agora, nesse momento, por minha vez, tenho agora de implorar auxílio. Então, é tudo muito interligado. Vamos estabelecer trocas, prestar atenção nas necessidades alheias, sejam materiais ou sejam morais, porque nós também carregamos muitas necessidades, muitas carências,
Se não são materiais, mas são muitas carências emocionais, espirituais, morais. Mas é melhor, vamos lembrar, para continuar a sequência da postagem do Marcos ontem, que ele vai, é um texto maior, mas eu recortei só alguns trechos, quando diz que as conquistas materiais não acompanham seus proprietários, seus donos, após a alfândega no retorno à vida maior, ao mundo maior, no mundo maior. Depois dessa passagem, as coisas materiais aqui pertencem e aqui permanecem. Somente as conquistas morais sobrevivem no mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. E isso me lembrou, na hora, estudando e ouvindo essa postagem, lendo essa postagem do Marcos, foi ontem, me reportou a um registro de Lucas, do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 12. É uma parábola contada por Jesus, quando ele diz, ele vem falando, olhai, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E aí ele conta a parábola dizendo que a região de certo homem rico produziu abundantemente. E ele diz, que farei, porque não tenho onde recolher os meus frutos. E aí ele pensa, ele diz, farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores, celeiros maiores, e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe e deleita-te. Esse homem rico disse isso para a sua alma. Ele restringe a existência dele no repousar, no comer, no beber, no deleitar-se. Mas disse-lhe Deus, insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes para quem será? E o que preparastes para quem será? Assim, o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. E aqui, com essa parábola, que está no Evangelho de Lucas, eu passo para as considerações de vocês. Eu encerro aqui a minha exposição. Silêncio. Ninguém vai falar nada, não? Está todo mundo congelado? Pensei até que minha internet tinha caído. Eu já falei um pouquinho. Olha, eu só quero falar uma coisa. Uma frase que eu nunca tinha ouvido que a Raquel falou. Eu estava com fone de ouvido, o pessoal falando no meu ouvido estava meio complicado, mas que eu vou levar para o resto da minha vida porque eu achei uma das frases mais interessantes que eu já ouvi na vida toda. Que é essa questão de que a riqueza não é o que a gente tem, e sim o que a gente não precisa ter.
É disso que o Dalton fala toda vez que ele diz assim, eu sou rico. E eu penso bem, eu também sou rico. Não me falta o suficiente para a subsistência, tenho amor à vontade, que é o mais importante, então eu acho que eu sou rico, muito rico. E eu acho que é isso. A riqueza verdadeira é o que a gente não precisa ter. Não precisa ter mais nada do que a gente tem. Então, a riqueza está aí. Eu adorei essa frase. Raquel, repete ela toda para ver se eu consigo gravar ela como ela é, na íntegra. Porque eu não gravei na íntegra. Está fechado o microfone. Eu vou repetir agora e depois eu escrevo também lá no grupo. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. É de um filósofo prussiano, né, Raquel? Kant, Immanuel Kant. Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele é um filósofo prussiano. Lá pelos idos de 1800 e alguma coisa, ele é seguidor de Aristóteles, de Descartes também, ele vai nessa linha. E ele trabalha muito essa questão da moral, muito essa visão de um ser menos materialista, né? Dá uma palestra essa frase. É verdade. Raquel, Fala, Camila, fala. Eu sei, trazendo para um lado mais material, eu tenho uma Kombi, vocês sabem, né? E eu estou querendo montar com ela uma Kombi Home. E eu tenho visto muita gente fazendo isso e que os caras começaram a usar a Kombi Home para passeio e agora estão vivendo na Kombi Home. Minimalismo total, ou seja, abandonaram suas casas, apartamento de 4, 5 quartos, casa com piscina, agora estão vivendo dentro de uma Kombi. O casal, e às vezes o casal, o filho, o casal, uma filha, o casal, o filho, um cachorro, o casal. Então, quer dizer, estão vivendo assim, minimalismo total, é só o essencial mesmo para poder viver. E estão dando ênfase ao que eles estão querendo fazer, que é passear e conhecer o mundo. Tá? Tem gente que está passeando só pelo Brasil, tem gente que está passeando pelo mundo inteiro com uma Kombi. Então, eu fiquei, entendi bem, acho, esse sentido da coisa, que ele dá para ser no sentido moral, sentido espiritual, mas também dá para ser no sentido material. Por que a gente acumula tanta coisa? Para que eu quero uma casa com 5 quartos, onde às vezes 2 pessoas vivem na casa? Não basta uma casa com um quarto só, ou com máximo 2, que é para poder receber um hóspede de vez em quando? Por que tem que ser um palácio, um castelo com 8, 10 quartos? Por que eu tenho que ter isso tudo? Dá para viver numa Kombi. Dá para viver num Fusca. Eu vi outro dia um vídeo, um casal jovem, estão vivendo num Fusca. Então é isso. E a gente, você deu o exemplo, Marco Celeno, de uma casa, já é algo assim. Mas, às vezes, a gente pode se perguntar, eu tenho 2 pés, para que eu preciso ter 10 pares de chinelo? Aí não, é porque um é vermelhinho, que eu uso com aquela blusinha, não sei o quê. O outro eu já tive, era assim, teve que fazer na parede um porta-chinelo havaiano, eu adorava. Saía uma cor nova, saía um modelo novo, eu tinha que ter. Depois a gente raciocina. Não dá tempo nem usar todas as cores, todos os... Então, você começa a raciocinar e você vai abrindo mão das coisas. Hoje o Dalto brinca, né? A Josi, se está aí, Tati, eu acho que lembrava dessa história, que a Márcia ria muito, porque o meu sapato chegou a ser colado com Super Bonder, porque ele abria a boca de jacaré, eu botava Super Bonder, e quando a chuva me pegava no meio do caminho, ai, meu Deus, será que vai descolar meu sapato? Era o único. Aí engraxava e eu ia no sábado
para a palestra com o sapato engraxado, na segunda, na terça, ele já estava cheio de poeira, de andar por aqui pelas ruas sem calçamento, assim, era único, até o dia que realmente não deu mais para colar, não deu mais para emendar, não deu mais para nada, mas aí compra o outro que vai substituir. Né? Então, mas a gente tem isso, a gente tem que ter milhões de roupas, a gente tem que ter milhões de sapatos, a gente tem que ter bolsa que combine com o sapato, a gente tem que ter um brinco que combina não sei com o quê, a gente na louça, no dia a dia da vida da gente. Não, isso aqui é para quando tiver visita. Aí você tem pratos, você tem xícaras, talheres, que é para quando tem visita, e você tem que ter espaço para guardar. Você não usa para você. Então, são coisas que vamos refletindo. Isso é um exercício, mas a gente precisa pensar nas condições, principalmente na caridade moral. Raquel, eu tenho uma amiga que ela tem um bebezinho também aqui. É uma recém-amiga, sabe? Eu conheci ela no posto de saúde, porque aqui existe um lugar chamado PMI, Proteção Maternelle Infantil. Até os 5 anos de idade, você pode levar o seu bebê. Lá são aplicadas as vacinas, tem uma pediatra que é do serviço público, tem um espaço lúdico para você brincar com o seu bebê e tudo. Então, todas as mães se concentram nesse lugar. E eu conheci uma brasileira, ela mora aqui perto da minha casa, e a gente ficou bem amiga, assim, ela tem me sustentado muito, me ajudado muito em muitas situações difíceis que eu tenho passado. Aí ela veio aqui em casa, ela falou assim, meu Deus, mas você só tem esse armário e essa cômoda para guardar suas coisas? Eu falei assim, Aí ela falou assim, eu ia ficar louca se eu tivesse só isso, eu não ia dar conta. Eu falei, mas aqui a gente não precisa de muita coisa, não. A gente anda de tênis o dia inteiro, você precisa de casaco para o frio, as roupas de baixo você vai trocando, casaco você mantém mesmo. Se eu tiver os 2 casacos, tá bom. Aí ela ficou rindo, ela falou, nossa, depois que eu sair daqui eu vou falar com meu marido que eu preciso muito me desapegar de muita coisa. Eu falei, tem que começar por aí, é o que você falou mesmo, entendeu? As pessoas falam brincando, mas é sério, né? Meu armário na casa da minha mãe aí no Brasil é uma coisa surreal. Tipo, eu deixei tudo que eu tinha e eu não tive condições de trazer. Aí, esse período que eu passei aí, tem coisa que eu nunca mais vou usar. Eu comecei a doar, comecei a doar, comecei a doar, comecei a doar. Falei, gente, tem que desapegar mesmo, porque caixão não tem gaveta, né? A gente não vai levar, infelizmente. Não tem. É Né? aquilo que o Marcos fala, quer dizer, é a postagem, né, que ele faz, aqueles textos que vêm aí de mim. Os bens materiais não vão passar pela alfândega da vida espiritual. Pertencem aqui e aqui vão ficar. Né? Ele diz isso, aqui permanece. Então, mas é assim, e as nossas atitudes, as nossas ações, a falta de caridade, a gente está falando da caridade moral, mas e o que é falta de caridade? A gente divulgar desinformação é uma falta de caridade. Quantas pessoas ingenuamente poderão acreditar naquela informação que você está passando adiante? É uma falta de caridade. E a gente não percebe, né? E vai fazendo coisas sem reflexões, sem se conter nessa onda acelerada. E por aí são várias coisas. Nas situações de trabalho, a competição é muito grande, mas ela se torna maior por conta também de nós mesmos. Então, eu sei de uma coisa, eu não ensino para o meu colega, com medo de meu brilho ser ofuscado. Então, eu prefiro dominar aquele conteúdo
só para mim e não deixo o outro crescer. É uma falta de caridade. E Raquel, a antes de gente vê passar a muito palavra... isso aqui. Desculpa, Camila. Antes de passar a palavra para o Lu, só para não perder a fala da Raquel, que às vezes quando eu falo que eu sou apegada, ela fala que ela já saiu dessa fila. Agora eu já saí dessa fila, porque o que eu mais faço é querer passar para os outros que eu acabo de aprender, né? Com você, Lu. Graças a Deus. Então, a página de hoje e essa coxa de retalhos que nós estamos costurando, né, buscando, bebendo um pouquinho na filosofia, entendendo, né, esse movimento que nós estamos atravessando hoje, essa busca de espiritualizar a matéria, tudo nos remete, né, segundo a minha modesta leitura, ao nosso futuro. Esse convite que nós estamos recebendo hoje, e muitos ainda declinam do convite, e a gente entende que é o tempo de cada um, né, de amadurecimento intelectual, moral e até mesmo espiritual, tudo isso nos faz refletir acerca do futuro que nos aguarda. A questão do apego, né, como a Camila colocou, do desapego, isso ainda é um traço muito grande do atavismo que nós trazemos do passado. Essa coisa da conquista, da centralização, quem tem poder tem conhecimento, ainda é bastante do atavismo do passado, né? Nós ainda vivemos um pouco sob a égide desses ecos pretéritos, né, que reverberam as nossas mentes inconscientes, e a gente não se dá conta do quanto nós nos atrasamos, moralmente falando, espiritualmente falando também. Quando a gente entende a importância do que hoje, mais do que nunca, menos é mais, esse minimalismo que o Cyrano colocou, essa simplicidade voluntária que é espontânea, essa busca pelo simples, é a preparação do reino dos céus na terra que Jesus, né, nos exorta. E a gente não entende ainda, porque ainda somos regidos, muitas das vezes, e eu faço a minha culpa aqui também, pelo homem velho que habita em nós. Porque a sociedade, do modo geral, ela ainda, uma espécie de aguilhão invisível, coloca essas questões, né, nos colocando para frente, como foi ontem, inclusive, o estudo da tarde. Né? Os filhos têm que ser o melhor, tem que ser o melhor na matemática, melhor no esporte, melhor no seu... E muitas das vezes a criança está completamente distante da sua programação, da sua essência. E aí cresce um adolescente revoltado ainda mais, cresce um adulto extremamente competitivo, constrói, edifica, compra e faz e viaja, e no final das contas, quando ele olha para trás da vida dele, o que ele construiu para si, em termos de valores morais / espirituais. Essa coisa de passar para frente que a Tati falou, achei isso maravilhoso, porque as pessoas não entendem que quanto mais se dá, mais se recebe. A mão que está fechada para dar também está fechada para receber. Então, quando se trava um conhecimento, como a Raquel colocou, é engraçado, eu trabalho no poder público há muito tempo, vocês sabem disso. Eu nunca tive esse prurido de guardar para mim um conhecimento que é geral. Né? A verdade deve ser espargida, o conhecimento deve ser disseminado. Né? Porque assim porque isso que agrada a Deus, e porque isso faz com que o fluxo da vida ele tenha a máquina que somos nós lubrificadas. A máquina lubrificada, ou seja, quanto mais se adianta para frente, mais se abre espaço dentro de si para o novo. E as pessoas não perceberam a importância da generosidade, do compartilhar coisas boas. As coisas ruins a gente guarda para a gente, para administrar. Né? Raquel hoje está um momento delicado, como também todos nós estamos atravessando momentos delicados, e compartilhamos aqui de uma forma sutil e elegante. As tristezas vão continuar existindo, né? Não tem como, a gente ainda habita num planeta de provas e expiações. Mas o Cristo Consolador nos trouxe esperança de dias melhores. Então, para fechar a minha fala, e ela é filosófica e também evangélica, quando Jesus nos diz que o reino de Deus será implementado na terra quando todos os homens se amarem, e o reino da terra será herdado para os mansos e bons de coração, e esse convite que a gente tem recebido para a gente abrir mão
do homem materialista, do homem competitivo, porque Deus está aí para todo mundo. É igual Salomão, na sua mais alta glória, jamais se vestiu como os lírios do campo. E é essa vestimenta, essa túnica nupcial, que nós devemos procurar costurar em nós, nos nossos corações. Eu acho que é isso. Obrigado. Isso mesmo, isso mesmo. Ô, Lu, você lembra quando a gente se conheceu, como que foi, né? Foi através de troca de conhecimento da sua parte para mim. Você lembra o dia? Eu lembro o dia exato e o que aconteceu. É verdade. Se você não tivesse disposto de um tempo para me receber no seu escritório dentro do museu, eu não estaria aqui hoje. Que bom ouvir isso. Ué. É verdade. É verdade. Mas o conhecimento ele não é prerrogativa de uma única pessoa, um único ser humano. O conhecimento é geral, é global, é universal. E a gente não tem o direito de reter esse conhecimento. Se a gente retém, a gente não abre espaço para os novos conhecimentos que estão na nossa frente. Né? Eu sempre pensei assim, inclusive era chamado de bobo, né? Você é muito bobo, você fala que você sai para todo mundo. Então, eu não me incomodo, porque não é meu. Eu simplesmente absorvi, né? Elaborei, né? Cheguei a algumas conclusões e eu acho importante nós termos essa facilidade, essa fluência no Tem dar. que recolher. Uma palavra não custa nada, né? É isso. Pode ser mais daqui a pouco? Lu, a gente está junto nessa, porque eu também passo, além do conhecimento que é do povo, eu passo da minha vida também, porque eu acabo de conhecer, estou 2 minutos conversando, eu já contei minha vida. Sua vida é bem curtinha, hein? 2 minutos só consegue contar tudo? É um momento de reverência, a gente precisa rir um pouquinho sim, né? Quando a gente sorri, a nossa aura se expande, né? Então é importante isso, lubrifica. O sorriso é o lubrificante da mente, né? Como a gratidão também é. É isso aí. Eu estava lembrando também, Lu, na fala, acho que foi da Camila e da Raquel, de ter só um sapato, não sei o quê. Eu sigo uma família que eles resolveram, eles têm a condição financeira, liberdade financeira para viver onde eles quiserem. Então, o que eles fizeram? São 5, é o pai, a mãe e 2 crianças. Cada um tem o direito de ter uma mala. E tudo que eles querem tem que caber dentro dessa mala, porque eles mudam. Tipo, eles estavam no interior do Espírito Santo, na mata. Aí agora eles alugaram um apartamento na praia do Espírito Santo. Então, para fazer essas mudanças, cada um tem uma mala. E aí ele explicou, por exemplo, vai comprar roupa. Vai comprar 3 camisetas e 3 bermudas. Ok, pega dentro da sua mala 3 camisetas e 3 bermudas e doa. E assim eles estão vivendo. É muito interessante. E eles falam dessa forma de viver exatamente com o que você necessita. É a renovação do que se tem, né? Que, na verdade, nada é nosso, tudo é emprestado para nós, né? Mas o homem, com essa tendência que ele tem naturalmente à acumulação, e agora, recentemente, descobri, não vou falar muito, não, que existem os acumuladores digitais. Ai, eu me peguei nesse pecado, entre aspas. Pois é, também é, né? Eu tenho 3 HD externos, cheio de coisa que eu nunca mais entrei para olhar. Ih, renova, Tati. Eu saio apagando tudo. Eu só guardo os trabalhos, porque aí, né? Mas essas coisas eu saio apagando. Outro dia estava o Renato perguntando assim, quero esses áudios que você faz todo dia, e que, né, não está salvando em algum lugar? Nem sabia que podia salvar em algum lugar, nem me lembrei disso, de perguntar para alguém. Aí, no dia que acabar todos os livros, eu volto para o primeiro e vou repetir.
Uma Muito das bom, porque profissões mais legais que está tendo hoje, eu tenho uma amiga aqui na França que ela fez um curso, é a de consultoria de imagem e estilo. Porque essa profissão nos ensina a aproveitarmos tudo que nós temos dentro do armário, sem precisar comprar. Então, a gente acha que a gente não vai usar determinada coisa ou compra desenfreadamente, e quando a gente tem uma pessoa que nos auxilia nesse ponto, olha, isso que você tem é perfeito, você pode usar com isso, nananana, e tal. É a mesma coisa de organização de casa, o nosso desperdício, gasto, né, compra compulsiva, diminui ou cessa. É muito legal. Vamos refletindo. Diga. Raquel, para você ver como a gente está tudo sintonizado, como era uma surpresa, mas não deu certo, eu não vou conseguir guardar, vou contar. Hoje de manhã, eu estava aqui fazendo as minhas coisas, e assim, amanhã é aniversário de Maria Raquel, né? E aí eu pensei assim, já sei, vou fazer uma surpresa para Raquel. Aí liguei lá para o Marcos, porque eu achei que ele era a pessoa mais indicada por ter mais facilidade com essa coisa, porque ele mexe com música. Eu pensei no Luciano, mas achei que o Luciano deve estar muito atribulado. Vou perguntar para o Marcos. Aí mandei uma mensagem para ele, Marcos, o que você acha da gente pegar todas as mensagens da Raquel do áudio, fazer um CD virtual e dar para ela de presente? Mas não deu certo, porque ele falou, tá bom, Tati, quando é o aniversário dela? Eu falei, amanhã. Ela falou, não tenho tempo hábil para fazer uma coisa dessa. Aí eu falei, aí chego na reunião, você fala que o Renato perguntou o que acontece com seus áudios. Olha só as coisas. Eu disse, bom, eu mesma apago. Aqui, o que os outros estão fazendo, eu não sei. Aí ainda disse para ele, é aquilo, eu disponibilizo. Agora, depois que sai de mim, o que o outro vai fazer com o que sai de mim, eu não quero nem saber. Aí ele disse, não, é que assim, às vezes vai querer repetir, vai querer fazer alguma coisa, sei lá o quê. Aí eu ainda brinquei. Pois é, já pensou, quando eu morrer, alguém vai ficar com os áudios para repetir. A Rai está falando que seus áudios são elixir matinal, de alegria e reflexão. Ela manda para a avó dela, e eu mando no grupo das famílias. Olha que são 3 grupos da família, hein? Tem uma amiga eu que mando também todo dia para minha avó. Todo dia. Vai lá para Olinda seu áudio. Que lindo, que lindo. Tem uma amiga que ela também distribui para as amigas dos grupos dela lá. Assim, e é um momento realmente de doação, de entrega, porque ultimamente está muito difícil a leveza, a alegria, não só pelo retorno à pátria espiritual de muitos amigos, né, muitos queridos, mas outros acontecimentos também que tocaram muito profundamente, que não vale a pena ficar destacando, mas que doeram muito. Então, mas é aquele momento que dá aquela parada, que aí pensa em cada um de vocês, e aí já está com a seleção, e é muito interessante, por isso que eu digo que não é uma coisa que eu escolho, que às vezes eu digo assim, e à noite eu seleciono, ninguém vai ser amanhã, vai ser esse aqui. Vou embora, dormir, quando chega de manhã, não é isso não. Aí pego outro livro e sai a outra mensagem, que naquela eu já guardo para outro dia, outro momento. Então, tem toda essa coisa de ouvir a inspiração, de parar, de equilibrar, de proporcionar um momento bom, prazeroso, alegre, e de doação mesmo. Né? Então, é isso. Por mim, está concluído o estudo hoje. Só tenho a te dizer que continue, porque a primeira coisa que eu faço
eu acordo, aí abro meu celular, né, faço minha oração, agradecendo a Deus, abro meu celular, aí vejo aquela mensagenzinha do Momento Espírita. Jogo para o nosso grupo, mas antes mesmo de eu escutar, eu escuto a sua voz. Só depois que eu escuto a sua mensagem que eu vou escutar o que eu mandei. E, via de regra, me deixa muito feliz escutar a tua mensagem. Então, continua, não deixe de fazer, não. Não, deixo não, deixo não. Continua para todos nós. Eu espero hoje, quando fui levantar, as saracuras estavam numa cantoria, mas quando eu apressei para sair, para chegar e gravar, elas tinham parado, porque é um encanto quando elas estão assim, mas eu não consegui captar. Mas tem outros passarinhos, aí tem hora que está um silêncio, que eles também estão quietinhos, eu fico vendo se eles vão se agitar um pouco para poder fazer a gravação. Mas, enfim, é isso. Somos ricos pelo que não precisamos ter. Por mim, está concluído. Eu acredito que sim também, Raquel. Alguém poderia fazer a prece de encerramento? Alguém que esteja se sentindo bem, sintonizado? Eu posso fazer? Boa noite a todos. Que bom que você está aí, eu estava com a saudade de você. Tô aqui hoje. Sabia Depois que eu falo com vocês. Isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Enquanto você falava, eu fui escrevendo aqui algumas frases de acordo com o que você estava estudando, né? Passando para a gente. Então, eu vou fazer oração em cima dessas frases, tá? Então, Pai, nos auxilia a nos mantermos calados quando nos sentimos ressentidos e nossas palavras possam ser de explosão. Pai, que possamos ser auxílio ao irmão que necessita de nós. Pai, que façamos ao nosso irmão o que gostaria que fizesse por nós. Pai, que sejamos caridosos por amor ao próximo. Pai, nos desperte e que nossa consciência se expanda e possamos ser irmãos caridosos, físicos, emocionais e espirituais. Pai, que sejamos o braço que dá a mão e que dá o abraço, que possamos ser a energia que contagia o nosso próximo. E assim terminamos esse estudo. E damos graças a Deus. Graças a Deus. Muito lindo, muito lindo.